palestra vai ficar gravada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a doutora Jéssica. Ela é oftalmologista. Ela vai falar um pouco pra gente sobre a úlcera de córnea. Ela tem graduação em Medicina Veterinária pela UniUB, residência em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais pela UniUB também, aprimoramento em Oftalmologia Veterinária pela Faculdade Qualitas, especialização em Oftalmologia e Microcirurgia Veterinária pela Faculdade Qualitas também, e é proprietária da iPet, Oftalmologia Veterinária em Ribeirão e região. Quem ainda não garantiu o certificado, as meninas vão estar passando o link no chat para que a gente possa emitir o certificado, enfim. Desejo uma boa palestra para vocês. Pode começar, doutora Jéssica. Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom, eu escolhi esse tema, meu paciente está com úlcera de córnea, e agora, por se tratar de uma rotina bem intensa na dinâmica do clínico geral. E às vezes vocês se deparam com um paciente com úlcera, e aí, o que eu vou fazer? Vou tratar? Vou encaminhar? Como que eu vou abordar esse paciente da melhor forma possível? Então, eu espero que vocês tenham um bom aproveito. Não tem como falar de uma úlcera, né, sem a gente entender um pouco, brevemente, aí da anatomia e da fisiologia dessa estrutura. Então, vamos lá. Hoje tem um consenso de que a córnea, ela tem 5 camadas, não só 4. Essa quinta camada, ela é o filme lacrimal pré-corneano, para a gente entender a importância desse filme lacrimal no desempenho da nutrição e proteção dessa estrutura. Ele é considerado uma parte dessa córnea. Seguindo, a gente tem o epitélio, que é a córnea propriamente dita, né, a superfície. Aqui na amostra histológica, nós temos o epitélio, seguido do estroma, que é a parte mais espessa dessa córnea, e ele pode ser dividido em estroma anterior e posterior. Nós temos seguido e aderido ao endotélio a membrana de Descemet e posterior a ele o endotélio. Então, são as camadas mais internas da córnea e são as camadas que não se regeneram. O endotélio não se regenera. Se o paciente perdeu essa estrutura, o defeito cicatricial vai ficar bem importante ali. A nutrição dessas estruturas, como eu disse, ela é vinda através do filme lacrimal, de uma forma externa, e internamente através do humor aquoso. Então, essas duas estruturas, externa e interna, proporcionam a nutrição e proteção da córnea do paciente. Como função, ela tem uma função extremamente importante, não somente como uma barreira física para esse olho, mas como um potencial de refração. Além do cristalino, né, ali que fica dentro intraocular, nós temos a córnea como uma forma de focalização também da imagem. Então, qualquer alteração que eu tenha nessa estrutura, muito provavelmente teremos, tanto para pacientes humanos e não humanos, uma dificuldade ali na refração da imagem. Ela tem que ser uma estrutura avascular, lisa, transparente. Então, eu brinco que quanto menos córnea a gente vê, mais saudável é. E o contrário, quanto mais córnea nós estamos vendo, mais doentinha ela pode estar ali naquele momento. E eu gosto dessa imagem, que nos felinos eu tenho uma câmara anterior, um diâmetro de câmara anterior muito maior do que no do cão. Então, nós conseguimos ter uma melhor percepção de toda a superfície corneana. Eu não sei se está aparecendo esse laserzinho, está aparecendo? Tá sim, doutora. Então tá. Então,
nós conseguimos macroscopicamente visualizar toda a periferia da córnea. É uma imagem muito bonita. Esses aqui são os ângulos iridocorneano do paciente felino, por onde a gente tem parte do moracoso sendo drenado. Então, é uma imagem realmente muito bonita. E aqui a córnea transparente, lisa e avascular. E uma informação muito importante: a córnea é uma estrutura extremamente inervada. Ela recebe ramificações do nervo trigêmeo, então é muito doloroso lesões corneanas, principalmente aquelas superficiais, porque vão atingir ali essa ramificação com uma maior gravidade. Pensando no processo de cicatrização, nós temos ali os tipos de lesões, né? Quando a gente pensa numa lesão superficial que atinge o epitélio dessa córnea, a camada mais superficial, nós temos o processo de cicatrização acontecendo de uma forma de deslizamento, como se eu estivesse deslizando células ali através de uma mitose, até que essa lesão consiga se cicatrizar de uma forma completa. Normalmente, esse tipo de cicatrização dessas lesões superficiais são rápidas, acontecem aí entre 5, no máximo 7 dias, pensando num paciente que não tenha nenhuma complicação, né? E dificilmente nós vamos observar formação de neovasos na superfície desse olho quando a gente lida com uma lesão superficial, tá? Passando para as lesões mais profundas, essas lesões elas vão começar a acometer a região mais interna, que são o estroma anterior e o estroma posterior, tá? Uma lesão que fica ali mais posterior possível, ela está mais próxima da membrana de Descemet, ela está mais próxima do endotélio e envolve cicatrização de dentro para fora, né? Então, eu tenho migração de leucócito, formação de fibroblastos, ceratócitos, e essa cicatriz, ela vai ficar mais densa. Então, em lesões mais profundas, eu tenho um processo de vascularização bem intenso. É aquela córnea que a gente se depara bem avermelhada, com uma trama vascular bem importante, às vezes até causando irregularidade na superfície ocular, por conta dessa trama de vasos. E às vezes, dentro desse período, desse processo de cicatrização, talvez de uma superficial para uma profunda, nós podemos ter complicações. Essas complicações a gente considera quando eu tenho uma degradação desse tecido corneano, né? Uma úlcera colagenolítica, uma úlcera contaminada. Então, eu tenho toda a degradação desse tecido corneano, do colágeno, e essa córnea começa a perder a sua estrutura. E é quando nós temos, então, um risco de perfuração, tá? Os tipos de lesões, os tipos de lesão ulcerativa que nós temos. A mais comum na rotina, no dia a dia, até mesmo na minha rotina, são lesões estromais, tá? Dificilmente a gente pega um paciente com úlcera superficial, mas normalmente a gente se depara com pacientes em lesão em estroma e descemetocele. Tá? Então, nós temos ali a ceratite ulcerativa superficial, quando ela afeta aquela região mais periférica que eu mostrei para vocês, né, o epitélio. Nós temos as lesões ulcerativas em estroma, isso pode ser caracterizado por superficial, médio e profundo. Lembrando que essa diferenciação a gente só consegue fazer pela lâmpada de Fenda, tá? A olho nu, nós conseguimos perceber que já não é mais o epitélio, que já é o estroma, mas não consegue ter essa diferenciação entre anterior e posterior. E aí nós temos o aprofundamento até que chegamos a descemetocele, que é a exposição dessa membrana de Descemet. A lesão ulcerativa perfurante, quando eu tenho o processo de perfuração, uma úlcera de córnea que foi perfurada ali, ou já chega perfurado, ou eu tenho o processo de perfuração à medida que os dias correm. As úlceras indolentes, que entram aqui como úlcera superficial, mas o tratamento é bem diferente, né? A abordagem é bem diferente, porque se trata de uma úlcera
com algumas questões anatômicas. O processo de cicatrização dela, a dificuldade na cicatrização, envolve questões anatômicas dessa córnea, né? Uma ausência em hemodesmossomos que não consegue, então, aderir epitélio e estroma. Então, embora seja uma lesão superficial, epitelial, ela é considerada uma lesão indolente, tá? E, por fim, e a mais perigosa na nossa rotina, é a úlcera em Melt, ou então NELC, né, que significa necrose estromal liquefativa da córnea. A córnea literalmente entra em processo de colagenólise e ela derrete, né? Eu vou mostrar para vocês uma imagem, a córnea ali, como se fosse uma secreção, mas não, é a córnea derretendo mesmo. E isso é uma complicação muito importante na rotina oftalmológica, porque o paciente pode evoluir para perfuração de um dia para o outro. Eu tive paciente que foi atendido às 12 horas no dia, às 9 horas o olho perfurou. Então, são lesões muito complicadas, as lesões em melting. A gente não tem muito tempo para trabalhar com elas, né? O nosso prazo é muito curto pela complicação que ela pode gerar. E como causas, nós temos causas, traumas, corpo estranho, cachorro que vai brincar na grama, o gato, enfim. É muito comum o corpo estranho vegetal, ele tá ali cheirando, fuçando na grama, no jardim, prega ali uma casquinha, de grama, ou quem tem passarinho em casa, ele vai comendo ali a semente cai no chão, pode cair a casquinha no olho. Causas infecciosas, eu coloquei aqui entre parênteses a sinomose, mas não posso me esquecer da erliquiose também. Essas duas condições, principalmente a sinomose, fazem alteração na parte de inervação da superfície ocular. E o processo de debilitação dessa inervação da superfície ocular torna a córnea muito frágil, muito sensível e pode fazer lesão espontânea. O olho seco, a ceratoconjuntivite seca, muito comum também por lesões espontâneas, já que eu tenho uma superfície ocular muito ressecada, então eu faço ali microfissuras e acabo evoluindo para a úlcera de córnea, além do fato de ser um incômodo o olho seco e o paciente coçar. Por bactérias e fungos, pacientes que normalmente têm dermatopatias fora de controle, pacientes em crise, podem fazer contaminação da superfície ocular e, eventualmente, evoluírem para uma úlcera de córnea. Mas o mais importante que eu acho que é o mais importante a gente guardar na memória, é que dificilmente a úlcera de córnea é um diagnóstico primário, a não ser que eu já venha com um paciente, como aqui na primeira causa, como um trauma ou um corpo estranho. Mas dificilmente, isso é uma casuística, eu considero uma casuística baixa, a minha de pacientes que chegam com o olho em forma de uma úlcera primária. Eles vêm sempre associados com questões sistêmicas, alteração dermatológica, alteração hormonal, ou alguma condição sistêmica infecciosa, principalmente os braquicefálicos, alteração em aspecto anatômico da pálpebra. Então, pelos invertidos, cílios ectópicos. Então, e são aqueles pacientes que têm lesões recorrentes. Tratou, daqui um tempo ulcerou de novo, daí um tempo ulcerou novamente, então são lesões recorrentes. Então, ficar bem atentos aí quando vocês estiverem na rotina, olhar além, não ficar focado só na úlcera, porque dificilmente ela vem como um diagnóstico primário. Bom, aqui é uma exemplificação aqui dos tipos de lesões. Eu vou acelerar um pouquinho, que eu vi que já são 10 para as 8, senão a gente não consegue ver tudo. As lesões, então, epitelial, aqui eu tenho o estroma exposto. Na letra B, eu já tenho uma lesão que abrange aqui o estroma anterior. Na letra C, já pegando ali uma parte do estroma anterior e aqui posterior, tá? Pensando de uma forma bem didática. Isso a gente consegue separar na lâmpada de Fenda. Na letra D, uma lesão mais profunda, onde eu tenho aqui a projeção da membrana de DCME associada ao endotélio, porque são duas estruturas
muito finas, muito maleáveis, e aí ali no processo de oscilação da pressão intraocular, eu posso ter essa projeção da membrana de DCM. E aí esse paciente aqui chega no consultório com uma bolinha, o tutor fala, ó, ele tá com uma bexiguinha no olho, tava um buraco, agora tá uma bexiguinha. Muito provavelmente a DCM está exposta. Em casos mais extremos, a letra E, eu tenho aqui a perfuração, né, toda a córnea aqui descontinuada e o encarceramento do tecido da íris projetando aqui onde é a perfuração. Como sinais clínicos, os mais comuns, isso aqui para todas as lesões ulcerativas, superficial, a perfuração, nós teremos um paciente com dor, blefaroespasmos, como esse chau-chau aqui, como essa aqui, que inclusive é a minha cachorrinha. Secreção, essa secreção ela pode ser mucoide, pode ser mucopurulenta, depende da condição ali daquele olho no momento. Pacientes com fotofobia, então aquele pacientezinho que tem bastante sensibilidade à luz, não consegue olhar diretamente à luz, que fecha o olho também. Miose, aquele paciente com uma uveíte reflexa, então quanto mais superficial a lesão, maior o poder de miose que essa lesão faz ali. E a miose, numa uveíte reflexa, ela é extremamente dolorosa, porque a íris é um músculo. Então, se ela faz a miose, eu tenho um músculo em contração e dói bastante, tá? Então, a gente pode pensar em trazer conforto para esse paciente, dilatando essa pupila. Edema corneano, como nesse paciente aqui, onde eu não tenho mais a capacidade de deturgescência do endotélio, né, de trazer a córnea transparente, então eu tenho esse acúmulo de líquido aqui na região, entre meio as estruturas do endotélio e do estroma, e bastante vascularização. Esse paciente aqui é uma lesão ainda recente, então ainda não temos vasos, mas nós vamos ver aqui à frente. O diagnóstico de uma úlcera de córnea, e eu vou dar uma dica para vocês, não precisa ter toda aquela aparelhagem, né, do oftalmo para vocês conseguirem fazer um diagnóstico bacana dentro do consultório com um paciente com úlcera de córnea. Nós vamos levar em consideração, como para outras questões, né, históricos, sinais clínicos desse paciente, o que foi feito, o que não foi feito, né, as condições que aquele paciente apresenta no momento, mas principalmente corante vital. Esse corante é o corante de fluoresceína, o colírio, aquele colírio que fica fluorescente quando eu tenho uma lesão aberta. E por meio dessa magnificação, que seria a lâmpada de fenda, mas vocês podem usar uma lupa de cabeça, de salão de beleza, lupa de mão, essa lupa de cabeça é a lupa de pala, o oftalmoscópio, algum meio que proporcione a vocês uma magnificação, um aumento dessa imagem, tá? Então, se vocês tiverem e a luz de cobalto, a luz com o filtro de cobalto. Se vocês tiverem esses 3 itens, se vocês tiverem os 3 itens, que é a fluoresceína, uma lupa de mão e essa luz no filtro de cobalto, vocês acham em loja do centro, aquela caneta com luzinha para ver se a nota de R$50 é falsa ou verdadeira? Então, aquela luzinha azul em contato com a fluoresceína deixa o colírio extremamente fluorescente. Então, vocês vão conseguir delimitar melhor ali aonde é a lesão, se está perfurado ou não e o que vocês vão fazer, tá? Eu coloquei aqui uma linha em vermelho. Jamais façam teste de Schirmer em paciente com úlcera de córnea. Traz muito desconforto, dói bastante. A úlcera por si só já é desconfortável. Quem dirá colocar um papel filtro ali em contato com o olho diretamente. Sem contar que aquele olho estará lacrimejando e a gente não vai ter ali uma mensuração precisa da produção lacrimal. Bom, aqui eu coloquei essas 2 fotos para a gente conseguir entender como que é a dinâmica dessa fluoresceína, a importância dessa fluoresceína. Nessa primeira foto, eu vejo que tem uma alteração aqui, como se fosse uma linha ali grudada no olho desse paciente, e vejo aqui uma opacidade com vasos, aqui uma opacidade avermelhada. Quando a gente pinga a fluoresceína, olha só,
A olho nu, a gente vê essa opacidade, mas jamais entende que aqui seria uma úlcera de córnea, nessa dimensão. E aqui, a fluoresceína, então, além de mostrar para gente que eu tenho uma úlcera de córnea, ela me mostra que é uma úlcera indolente. Olha a borda toda solta aqui, a fluoresceína não impregna aqui em cima. Na verdade, ela entrou por baixo dessa estrutura que está solta aqui, que é o epitélio. Então, ela corou abaixo do epitélio, ele está solto, uma úlcera indolente. Isso aqui não vai cicatrizar sozinho. Então, mostrando imagens das respectivas lesões, essa é uma lesão superficial. Olha a diferença entre uma lesão superficial e uma lesão superficial indolente. Aqui eu tenho o bordo bem delimitado, eu não vejo nenhuma fluoresceína passando por debaixo do epitélio, em comparação com essa foto aqui, todo o bordinho solto. Então, isso aqui é uma úlcera, é um paciente que recebeu alta na semana passada, inclusive, ele esbarrou o olho no sofá, um bulldog. Então, ele fez toda essa escoriação aqui, escoriou, depois saiu, coçou, machucou o olho, então, escoriou, inclusive, a conjuntiva aqui da terceira pálpebra. Isso aqui é uma melecona que o colírio acabou fixando também. As úlceras estromais, que já são úlceras nas camadas mais internas, eu tenho aqui um exemplo prático do que seria uma úlcera em estroma anterior e uma estroma posterior. Aqui eu já tenho uma lesão em estroma anterior, já não é só mais o epitélio, a gente consegue ver na lâmpada de fenda um discreto degrau. E na outra foto, a olho nu nós já vemos esse degrau ali, uma panela formando ali, né, uma região côncava sendo formada ali por conta da lesão. E aqui, vasos sanguíneos já irrigando ali, passando pelo processo de cicatrização da lesão. A úlcera em DCM-Toseli, e um ponto muito importante, lesões em DCM-Toseli, fluoresceína não cora. Então, às vezes, a gente acha que está melhorando, mas, na verdade, está piorando, está aprofundando a ponto de perfurar. Então, nós temos, claro que esse paciente aqui, visivelmente, é um olho que não está legal. Mas aqui, eu tenho um olho, teoricamente, transparente, é um paciente idoso, mas olha o tamanho da cratera expondo aqui a DCM. Há risco de perfurar rapidamente. E aqui nós temos a perfuração, 2 casos extremos. Esse pacientezinho aqui, que infelizmente teve uma perda de visão importante, porque junto com a prolapso da íris, ele descolou a retina lá atrás pela mudança de pressão. E aqui nesse paciente, eu tenho uma perfuração, mas por sorte, ele fez um botãozinho, uma cola de fibrina e tamponou aqui a porta de entrada, então a gente conseguiu abordar e salvar esse olhinho. Esse aqui, infelizmente, pela desorganização intraocular que ele apresentava, não fazia sentido clínico nós permanecermos com esse olho aí em órbita, infelizmente. O melting, que é a parte mais complicada da oftalmologia quando a gente lida com úlceras de córnea. Então, a necrose, a colagenólise dessa estrutura faz com que a córnea literalmente derreta mesmo. Isso aqui é córnea, não é secreção. Se a gente puxa isso daqui, né, entre aspas, o olho vem junto. Então, isso aqui é uma córnea em processo de derretimento. Isso aqui perfura rapidamente, tá? Carlito. Bom, em relação ao tratamento, vai depender muito do tipo de lesão que nós temos. Quanto mais superficial, mais tranquilo, entre aspas, nós temos o tratamento para esse paciente. Então, para lesão superficial, nós temos o tratamento clínico isolado. Tratamento com antibiótico, lubrificante, colar elisabetano e analgesia. E espera o tempo do paciente, tá? Quando nós temos uma lesão superficial mais indolente, essa úlcera indolente, ela não vai cicatrizar com tratamento clínico convencional, porque eu não tenho os M-desmossomos que vão unir o epitélio ao estroma. Então, ela fica solta, cresce o epitélio, mas não adere. Então, é necessário que faça o debridamento dessa região para que a lesão, então, comece a cicatrizar como se fosse uma lesão em estroma, de dentro para fora, vascularizando e formação de fibroblastos, ceratócitos, até a gente ter o processo de cicatrização completa. Uma lesão, mesmo que profunda, mas que não tenha complicações e não tenha risco de perfuração ali naquele momento, já é um olho vascularizado,
eu ainda sigo com tratamento clínico. Eu só vou levar o paciente para a mesa cirúrgica quando eu tenho um risco iminente de perfuração, quando eu tenho uma perfuração já instalada. Eu tento preservar ao máximo ali aquele paciente antes de intervir, tá? Colar elisabetano. Para mim, é dificilmente uma lesão. Passou daqui, ó, da úlcera indolente para baixo, dificilmente o paciente vai evoluir bem sem o colar elisabetano. Eles vão evoluir mal, vão evoluir para perfuração, e quando cicatriza, é muita sorte. Considero muita sorte esse paciente. E lembrando sempre, né? Olhar o paciente como um todo, lembrando que úlcera de córnea nem sempre é um diagnóstico primário, então vamos virar esse paciente aí, investigar, ver se está tudo bem, com a lupinha, ver se não tem nenhum cílio ali, nenhuma desordem, para dar certo o tratamento de vocês. Tratamento clínico, ele consiste em uso de antibióticos, isso pode ser feito por via tópica e oral ou só tópico, depende da condição daquele olho. Os inibidores de metaloproteinase, que é o colírio comercial, EDTA, mas tem a possibilidade de usar um soro autólogo ou heterólogo, principalmente se vocês estão dentro de um hospital, que ali tem um laboratório, ele rapidamente vocês conseguem manipular. Na rotina clínica, o EDTA acaba sendo mais fácil, até mesmo pelo preparo, porque esse soro você teria que fazer a cada 24 horas, no máximo 48 horas, pelo risco de contaminação. Então, na rotina clínica, isso é um pouco mais difícil. Então, a gente já vai direto para o EDTA mesmo, para a inibição dessas metaloproteinases. Colírio midriático, eu não costumo prescrever para casa, muito dificilmente, justamente por conta disso aqui, risco de desenvolvimento de glaucoma por bloqueio pupilar, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, no máximo, pingar dentro do consultório e manda o paciente para casa com dipirona, tá? Anti-inflamatório, mesmo que não seja esteroidal, mesmo que seja AINES, eu tenho bastante critério no uso, principalmente por via tópica. Corticoide ou não esteroidal, eles vão, da sua maneira, diminuir a capacidade de cicatrização, vão diminuir a capacidade de formação de vasos para o processo acontecer. Toma muito cuidado. Se for realmente muito necessário, faça opção pelo AINES oral, tá? Esquece corticoide para esses pacientes. E lubrificação. Para mim, o mais importante aqui nesse paciente, independente da causa dessa lesão, lubrificação. É a proteção ali, você vai melhorar o aporte de gordura desse filme lacrimal, vai promover uma proteção mecânica para esse olho e dar mais conforto para esse paciente, tá? Pode usar também uma lente de contato de silicone mesmo, que a gente encontra em óptica, Acuvue, Johnson, é uma opção também. Dependendo da raça, ela não vai parar ali no olho, por exemplo, o braquicefálico, mas é uma opção. O tratamento cirúrgico, nós temos algumas opções, flap de terceira pálpebra e a tarsorrafia. Normalmente, esse procedimento cirúrgico, a gente não tem uma casuística muito grande, nós já vamos direto para o flap, para as membranas ou para a transposição, mas isso aqui salva olhos, tá? Não se enganem, e eu já escutei bastante que são técnicas démodé, são técnicas antigas, mas eu já vi muito olhinho sendo salvo com um flap de terceira pálpebra, tá? Se você não tem a opção de fazer uma microcirurgia, não vai deixar o olho ali vulnerável, faça um flap de terceira pálpebra. Transplante de córnea não é muito utilizado, tem uma casuística alta de rejeição, né? Então, a gente sempre foca aqui nessas 3 possibilidades dentro do que o olho permite fazer, né? E o Diamond Burr e a ceratotomia em grade para pacientes com úlcera indolente. Por que gatos não? Tem que tomar bastante cuidado, porque gatos fazem sequestro corneano. Então, no processo de debridação e de ceratotomia, nós podemos fazer uma formação de sequestro corneano ali no processo de cicatrização. Então, tomar bastante cuidado. Então, aqui está o flap de terceira pálpebra, ancorado aqui com um captonzinho para não lacerar. Não esqueçam, tanto
Flap de terceira pálpebra quanto tarsorrafia, jamais façam sem o capton ali, tirando a tensão desse fio por sobre a pele, porque senão vai lacerar. E aí não fica legal, né? Nem pro tutor e nem pro paciente a gente vê ali uma laceração palpebral por conta de fio de sutura, tá? Então aqui nós temos terceira pálpebra e tarsorrafia. E podemos associar os dois procedimentos juntos, como é o caso desse pacientezinho. Aqui nesse paciente, ele havia feito uma perfuração ocular, fiz uma transposição córneo-conjuntival, recobri com a terceira e fechei com a pálpebra, porque era um olho muito frágil. Então, quanto mais tensão na superfície do olho, mantendo aquele enxerto no lugar, pelo menos por 5 a 7 dias, melhor ali no momento da pega do enxerto para esse olho. O flap conjuntival em 360 graus para casos de melting, aquele olho que eu mostrei para vocês agora há pouco, com a córnea toda liquefeita ali, toda derretida para fora. Como que você vai ancorar o enxerto ali? Não tem possibilidade, está tudo muito friável, não tem o córnea íntegra. O que a gente pode fazer é o flap em 360, tá? Aqui a gente não consegue, assim como no flap de terceira pálpebra, avaliar como está sendo o processo de recuperação por detrás desse flap, mas é a técnica escolhida para pacientes em melting, justamente por nós não termos a possibilidade de fazer uma enxertia ali. Hoje nós temos algumas outras técnicas menos invasivas para lesões em melting, mas o tratamento cirúrgico consiste no flap conjuntival em 360. O flap pediculado, quando eu removo, eu tenho um pequeno defeito. Normalmente a gente faz esse tipo de lesão quando não está no eixo visual aqui, ó, para não atrapalhar a visão. Então a gente pega um flapzinho aqui da região conjuntival e nós vamos rotacionar para cima da lesão e fazer os pontinhos de sutura aqui espaçados para que ele consiga cicatrizar. E depois a gente tira esse pedículo aqui e trabalha o processo de cicatrização. Membrana biológica, quase não dá para ver aqui nessa foto, muito clarinha, já estava ali no processo de retirada de pontos, mas é uma possibilidade também. Hoje já existem membranas artificiais no mercado, elas trazem bastante transparência, só que ainda assim é algo oneroso na rotina, tá? A transposição córneo-conjuntival, a gente tenta priorizar esse procedimento quando a lesão é muito aqui no eixo de visão, no eixo central. Então, a gente traciona a pálpebra saudável para cima da lesão perfurada ou quase em perfuração, para que a gente tenha o processo de transparência ao final dessa cicatrização. O Diamond Burr, isso aqui era um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir abrir, porque não está aparecendo aqui para mim, essa possibilidade. Não estou conseguindo. Uma broquinha aqui de diamante, que ela vai rotacionando por toda a região. Deixa eu ver se eu consigo. Ela vai tirando, descamando todo o epitélio solto. E aí, logo em seguida a isso, nós vemos com uma agulha, temos a cantotomia em grade aqui, para que a cicatrização aconteça de dentro para fora, tá? Cuidado com gatos nessa técnica. Aqui a ceratotomia em grade, então aquele paciente, depois do debridamento, ele foi submetido à ceratotomia para estímulo da formação de neovasos. E aí recobrimos com um flap de terceira, para não causar tanto desconforto nesse paciente, que vai ficar um olho bastante desconfortável nos primeiros dias. E é isso. Acho que eu saí falando meio acelerado, mas fiquei com medo de não dar tempo. Foi maravilhosa a palestra, doutora. Que bom que vocês gostaram. Vamos para perguntas agora. Vamos, como que eu olho as perguntas aqui? Se você quiser, eu vou lendo para você, mas tem aí no chat. Tudo bem, do jeito que você achar melhor. Bom, eu vou ler aqui então. Se ficar ruim assim, a gente troca. Tá, combinado. Pergunta do professor Luciano.
Animais, cães de raça Olha, Lhasa Apso ou Shih Tzu, que nascem com crescimento de tufo ectópico de pelos na córnea são raros. O tratamento é exclusivamente cirúrgico. A úlcera de córnea nesses casos é comum. eu achei aqui o chat, é porque são várias Achou? perguntas para uma pessoa só, né? Isso. Tá. Animais que nascem com crescimento de tufo ectópico de pelos na córnea são. Tá, entendi. Isso, cistodermoides, são cistodermoides. Esses dermoides, eles podem envolver tanto a córnea exclusivamente, como pegar um terço da conjuntiva, que são os dermoides córneo-conjuntival. É uma condição comum, eu considero comum, hoje não somente dos braquicefálicos, a gente tem, inicialmente foi descoberto no pastor alemão, né? E hoje a gente já tem difundido em outras raças. Não é muito comum lesões corneanas nesses cães, embora eu tenha aquele tucho de pelo, né? Por sobre a superfície ocular, a menos que sejam pacientes com desconforto. E aí, por trauma, eles acabam fazendo úlcera de córnea. Eu acho que na casuística de úlcera, pacientes com entrópio fazem mais lesão do que um paciente com dermoide. E sim, o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Eu já peguei paciente que tosava no pet shop, e eu não sei como que tosava, mas tosava. Mas o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Eu preciso tirar aquele tecido ectópico, ele não deveria estar ali, aquele tecido dérmico, até mesmo para melhorar a visão desse paciente. Porque às vezes a gente se depara com dermoide que obstrui o campo de visão. Então, isso precisa, sim, ser removido. É muito desconfortável para o paciente, mesmo sem fazer úlcera de córnea, tá? Em caso de cirurgia para o caso acima, é uma cirurgia complexa eu considero uma cirurgia complexa quando atinge córnea e camadas muito internas, porque às vezes o dermoide, ele tá só ali no epitélio, a gente vai com a tesourinha divulsionando, tirou perfeito, mas às vezes a gente tem acometimento das camadas mais internas, e aí nesse processo de delaminação, de tirar esse dermoide, aí às vezes precisa fazer um enxertinho ali, um pedículo, ou projetar a terceira pálpebra para esse olho cicatrizar. Risco de perda de visão, só se eu tenho, por exemplo, eu vi uma vez na vida um pastor alemão que tinha um dermoide que recobria o olho inteiro, parecia que tinha um rabo dentro do olho, alguma coisa horrorosa. Nesse paciente era extremamente profundo, então o risco de perda visual existia em 2 momentos: no transoperatório, porque poderia ter perfurado, e no pós-operatório, pelo processo de cicatrização. Quanto mais profundo uma úlcera, mais uma cicatrização densa eu tenho, principalmente se ela aproxima muito do endotélio. E aí ele não vai conseguir mais desempenhar a sua função de transparência, de trazer transparência à córnea, e aí eu tenho essa opacidade. Então, para esses casos, eu considero um risco de visão, mas na maioria dos casos, não, tá? A cirurgia vai bem. Tem mais alguma pergunta? Era do professor? Eu acho que era só. Tá. Que Se bom alguém que vocês tiver mais gostaram. dúvida Fico aí, feliz. Se tiverem dúvidas, pode perguntar. a gente tem uns minutinhos sobrando ainda. Nossa, eu saí correndo, falei, meu Deus do céu, vou acelerar. Deu tudo certo. Vou pensar se tem mais alguma coisa para contar para vocês. Tô vendo muito elogio aqui, viu, doutora? Que bom, fico muito feliz. Eu adoro Muito conversar, você não mesmo. sabe o tanto. Sobre os slides, perguntaram aqui. Depois eu peço para a doutora. Eu vi, eu achei que eles estavam perguntando para você, desculpa. Posso disponibilizar, tudo bem. Depois você só me manda, então, aí eu passo para o pessoal aqui da LAP, eles disponibilizam. Tá, combinado.
o certificado depois para quem comprou, né, e mandou o comprovante pra gente, vai ser enviado por e-mail. São 5 dias, eu acho, para chegar no e-mail de vocês. Bom, eu acho que é isso então, doutora. Não apareceu mais ninguém aqui com perguntas. Tudo bem, se tiverem alguma dúvida também, fico à disposição, eventualmente, caso precise. Então, eu queria muito agradecer todos vocês que estão aqui presentes na palestra. Principalmente você também, doutora. Muito obrigada mesmo. Foi uma palestra maravilhosa. Adoramos. Fico E feliz é que tenham isso. gostado. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, boa noite a todos vocês. Boa noite.